Os dois primeiros episódios da série X-Men 97 chegaram, mas e aí, a Marvel acertou? A série tá boa? Estão honrando a animação antiga? Já adianto que sim, galera, o negócio tá bom demais, hein? E só nesses dois episódios nós tivemos muita coisa acontecendo. O Magneto assumindo a liderança dos X-Men, a Tempestade perdendo seus poderes, e no final uma nova Jean Grey aparecendo depois de dois episódios que nós achávamos que a Jean Grey original era só aquela, que só tinha ela e não tinha outra. Afinal, ela sempre foi um clone? A Tempestade vai ficar sem os poderes ou ela pode recuperá-los? E como que fica o lance do bebê, do Scott e da Jean? Tem muita coisa pra gente falar aqui sobre os dois episódios de X-Men 97. Vem comigo e já comenta a sua opinião. Você curtiu? Tá animado para os próximos episódios? Serão ao todo 10. Quero saber a sua opinião, escreva aí embaixo. Um detalhe muito interessante que nós precisamos notar é o logo da Marvel Animation aparecendo, mostrando agora que a Disney tem uma divisão focada em animações, em produzir essas séries animadas. Inclusive lá ao fundo nós vemos Homem-Aranha, o Quarteto Fantástico e até mesmo o What If, que foi das mais recentes da Marvel Studios. Então agora essa divisão vai cuidar das animações, o que pode ser um bom indicativo de que outras séries antigas também vão voltar, como por exemplo a série do Homem-Aranha dos anos 90, que é sensacional. E depois também tivemos a nova abertura, mas que é quase 100% igual à antiga. Claro que repaginada dentro do estilo mais atual da série, porém a essência é mantida. Alguns personagens novos aparecem, como o Bishop, que não estava na abertura antiga, o próprio Magneto também, e é legal que eles colocam em cada episódio detalhes, coisas que remetem a arcos da série antiga e também de coisas que vão acontecer nos episódios em questão. Mas a trilha sonora tocando, pô galera, é de arrepiar, clássico demais. E não só na abertura que eles mantêm a essência, mas também com os próprios personagens, com todo o estilo, com todo o universo que foi apresentado lá na série. X-Men 97, de fato, é uma continuação de tudo que a gente viu lá, com atualizações que são bem-vindas, mas que não interferem em nada naquilo que o público gostava. E não só da série, mas também dos quadrinhos, né? Tudo que o público gosta nesses personagens. E é muito legal que o roteiro foi escrito de uma maneira que você pode acompanhar essa série sem ter acompanhado as 5 temporadas da série antiga, porque toda hora eles fazem referências pequenas explicações, mas essa nova trama, esse novo arco que está se estabelecendo, ele funciona por si só. Então tudo que você precisa é um contexto do que aconteceu lá atrás, mas a história funciona muito bem sozinha, meio que individualmente. E aos poucos eles vão pontuando os ganchos, as coisas lá da série antiga, como a morte do Professor Xavier, a rivalidade do Magneto e dos X-Men, bem como os crimes do vilão, a participação do Bishop, que viajava no tempo, tem uma menção ao dispositivo dele, e agora ele tá como membro permanente da equipe, a saga da Fênix, quando a Jean é possuída pela entidade cósmica, o projeto Sentinela do vilão Bolivar Trask e até mesmo o Apocalipse no momento que a Jean está prestes a dar à luz. Diz que ele está chegando e o Wolverine acha que é o Apocalipse. É uma piada muito boa. Bebê! Ai, droga. E serviu também de referência aos eventos da série antiga. Então o roteiro, galera, está simplesmente sensacional. E aí, o episódio 1 é sobre os X-Men aprendendo a lidar com a morte do professor, que na verdade, o qual morreu na última temporada, porque na verdade ele não morre. Ele é atacado pelo ativista antimutante Gyrich lá no último episódio chamado Graduation Day, ou o dia da graduação, e ele quase morre, porém a personagem Lilandra, para salvá-lo, diz que tem que levá-lo para o seu planeta natal. E então ele é levado. Então ele não morreu definitivamente, existe a possibilidade de ele voltar em algum momento. E aí nós temos o destaque do Ciclope como líder da equipe, tentando se estabelecer como o substituto do Professor Xavier, que não é uma missão fácil. Além disso, o personagem Roberto da Costa, o Mancha Solar, também aparece numa trama muito interessante, no qual nós vemos um grupo de resistência reutilizando a tecnologia Trask para caçar mutantes. Só um paralelo que é claro que eu preciso fazer, o Roberto da Costa é um personagem brasileiro da Marvel. Brasil! A gente já conseguiu ver um pouquinho dos poderes dele na série, mas ele é um mutante muito poderoso, muito interessante e que com certeza vai aparecer nos próximos episódios. Ele funciona aqui como aquele membro novo, igual a Jubileu foi lá no início da série dos anos 90. E para resolver essa questão da tecnologia Trask voltando à tona, que é uma ameaça para os mutantes, eles precisam consultar o homem que quase matou o Professor Xavier, que é o Gyrich, que está preso. E nós temos uma cena muito louca da Jean Grey utilizando o cérebro para entrar
na mente dele. E é legal que de tabela, além de conseguir as informações sobre onde o Trask está, ela também tem alguns vislumbres bizarros envolvendo o seu bebê, já para deixar esse gancho de que alguma coisa estranha vai acontecer. Então, sabendo da localização do Trask, os X-Men se unem para enfrentá-lo e o encontram em uma ilha com vários robôs que haviam sido destruídos lá na série antiga, agora sendo reconstruídos, inclusive aquele que é o maior. E aí nós temos um momento sensacional do episódio, que é os X-Men juntos lutando contra os Sentinelas, contra o Trask. É simplesmente tudo muito bem feito nessa cena. O Fera fazendo referências filosóficas. Saudações, inimigo meu! Posso apresentá-lo a uma mudança de paradigma? Cada um utilizando o seu poder e fazendo combinações incríveis para conseguir vencer os vilões, e é simplesmente incrível de assistir. A Marvel caprichou demais, tá de parabéns. E no final nós temos dois ganchos importantes. O primeiro é o Ciclope e a Jean anunciando que eles vão querer sair da equipe por conta do bebê. Eles precisam focar na criança e não podem estar à frente da equipe. É claro que o Wolverine não encara isso muito bem, porém, antes que eles possam continuar essa conversa, o escritório do Professor Xavier é invadido e quem está lá é o Magneto anunciando que o professor havia deixado para ele simplesmente tudo o que ele tinha. Ele mostra o testamento e o primeiro episódio acaba com esse gancho incrível. A partir do episódio 3, os lançamentos serão semanais, um episódio por semana. Mas dessa vez a Marvel já liberou 2 de uma vez pra gente já acompanhar e já saber o que tá rolando nessa série. Mas os 2 primeiros foram liberados juntos pra gente já ter bastante coisa sobre o que assistir, sobre o que conversar. E é então que o episódio 2 se inicia mostrando o Magneto tentando conquistar a confiança dos X-Men. Eles deixam isso muito claro, né? Ele foi o principal rival deles durante aqueles anos. Então agora era difícil aceitar que ele era um cara legal de repente. Porém, ele deixa claro que ele quer honrar o legado do Professor Xavier. Inclusive, lá no final da série antiga, ele tá prestes a fazer um ataque mundial com o seu exército, com a sua legião de mutantes. E ele para tudo quando fica sabendo que o Charles estava prestes a morrer. Então aqui essa atitude do Magneto se justifica. E na verdade, os dois querem defender os mutantes, só que eles têm objetivos diferentes de assassino. Porém, agora com a morte do Professor Xavier, ele realmente quer mudar as coisas. Tanto que quando ele é buscado pelas forças lá da ONU, ele tem a oportunidade de matar todos eles com os helicópteros, né, com as hélices, jogando tudo em cima deles, mas ele não o faz, porque ele sabe que é com isso que ele vai conseguir provar para os X-Men que ele realmente mudou e que realmente quer lutar para conseguir o sonho do Charles. É então que ele se rende e vai pro tribunal. E sobre esse momento do Magneto no tribunal e também aquele traje, é uma clara referência ao julgamento do Magneto que a gente tem nos quadrinhos. É tudo muito parecido para fazer essa referência. E ali nós temos momentos muito bons de diálogos mostrando, assim como a série antiga também era, que os roteiristas capricham demais na história. Toda essa questão dos mutantes não serem aceitos, ele menciona toda a infância traumática dele com uma referência ao Holocausto, depois dizendo que ele não foi aceito de novo apenas por ser um mutante, e a maneira como os juízes também enfrentam e são resistentes em aceitar que ele mudou por causa de todos os absurdos que ele cometeu anteriormente. Ame diferente. Tenha o sexo, a pele diferente e será punido. Na cabeça dele era justificável, mas a gente sabe que ele passou dos limites várias vezes. Porém, ali ele está mostrando que não é apenas um negócio entre bem e mal, que as coisas são complexas e os humanos precisam aceitar. Então, o roteirista tá de parabéns. Uma pena que ele foi demitido por motivos misteriosos aí, hein? Que coisa, hein, galera? Uma hora a gente vai saber o que aconteceu de verdade. Que coisa, né, galera? Bem na semana de lançamento, uma produção que tá super hypada, acontece um negócio desse. Bom, uma hora eu acho que vem à tona o que de fato aconteceu. Mas vamos seguir. Temos o personagem Executioner, ou Executor em português, que vem lá diretamente dos quadrinhos. Ele é basicamente um cara altamente treinado, cheio de habilidades. Nas HQs, ele é um ex-agente do FBI e a missão dele é simplesmente eliminar mutantes. E aqui nesse episódio nós vemos que ele é realmente implacável. Inclusive a cena que ele luta com o Ciclope é muito boa. E nós temos até mesmo a boca do Ciclope sangrando, o que é muito surpreendente para uma produção PG-13, hein? Eu achei essa cena bem visceral e o personagem bem convincente. O objetivo dele é utilizar o seu armamento para tirar poderes mutantes, e ele quer usar isso contra o Magneto. Porém, antes do disparo atingir o ex-vilão, a Tempestade, que está ali lutando ao lado dele, se joga na frente e ela é atingida pela rajada. Numa cena bem dramática e muito bem feita. Ela então perde os poderes e no final do episódio 2 a gente vê que ela decide ir embora. Até porque o Fera diz que embora novos exames precisem ser feitos, ele acredita que os efeitos são permanentes, ou seja, que ela não tem mais as habilidades mutantes. Vamos resolver isso. Scott e eu não vamos a lugar algum, tá bem?
Porém, eu não acho que eles iriam deixar a Tempestade, que é uma das personagens principais e mais queridas do público, de fora dessa nova temporada. Eu acho que, de fato, em algum momento ela vai conseguir os poderes de volta. E eu acho que vai ser dentro de alguma trama que envolve o mundo da genética, porque o Senhor Sinistro está chegando e eu já falo dele daqui a pouco. Mas que a Tempestade volta, eu acho que volta sim. E tendo em vista que a série vai ter ao todo 10 episódios, no máximo no episódio 5 ou 6 ela volta, porque eles precisam usar os poderes dela, porque é o que o público gosta e rende muitas cenas boas. O personagem Morpho também marca sua presença nesses 2 episódios, porém não com aquele seu visual mais humano, e sim com um visual totalmente branco, mais mutante, né? Mais cara de mutante. Eu só não gostei que eu acho que ele se transforma em vários personagens diferentes muito rápido. Eu sei que é uma maneira também de colocar ali os cameos, né? As participações especiais desses personagens, mas eu não curti muito. Eu acho que era mais legal ele utilizar essa habilidade para se transformar em pessoas estratégicas, numa coisa meio de disfarce, porque ele se transforma no Colossus, na Psylocke e também no Anjo, então acaba tudo ficando muito conveniente e overpower, se você for pensar, né? Ele pode se transformar em qualquer mutante, qualquer hora. Eu não curti isso não, acho que eles pesaram a mão demais no Morpho, mas é a minha opinião. O que você pensa? Escreva aí. Uma das coisas surpreendentes que essa série está abordando é o arco do passado da Vampira e do Magneto. Nos quadrinhos isso também acontece, de uma forma meio bizarra, mas acontece. E aqui eles decidiram também trazer para animação e explorar essa história. Obviamente o Gambit, que está com a Vampira na série, não gosta nada do que ele vê. No final eu acho que todo mundo vai descobrir esse segredo, mas vai ser uma coisa superável, vai ficar no passado e ela vai voltar pro Gambit e ficar com ele. Sei lá, pode ser que o passado dos dois de alguma maneira seja importante para a trama. Vamos aguardar. O bebê, temos o nascimento do bebê da Jean e do Scott, que é o Nathan Charles Summers. Nos quadrinhos ele não tem Charles e aqui eles colocaram por causa da morte do professor Xavier. Nathan Summers. Nathan Charles Summers. E caso você não saiba, esse bebê no futuro se torna o Cable, que inclusive já fez várias aparições na série antiga. E baseado nas imagens conceituais da série X-Men 97, vai aparecer outras vezes na trama também. E aí vamos pra pergunta que não quer calar, hein? No final, o Morpho abre a porta e se depara com a Jean Grey chegando. Só que é muito estranho porque a Jean Grey estava ali, ela tinha acabado de ter um filho, caramba. Eu tô passada, chocada. Esse momento evidencia um arco dos quadrinhos em que quase exatamente o mesmo acontece. Quando a Jean aparece na porta procurando pelos X-Men, tanto o Ciclope quanto a Jean dos 2 episódios ficam chocados, mostrando que o clone também não sabia o que estava rolando, olha só. Na série antiga nós vimos que o Senhor Sinistro em um determinado momento sequestrou o Ciclope e a Jean para fazer experimentos. E essa é a maior característica do personagem, desse vilão dos quadrinhos. Ele é absurdamente inteligente e competente na questão da genética e ele é obcecado pelo Gene X, pelos mutantes. Nos quadrinhos, quando a Jean Grey é dada como morta, o Senhor Sinistro utiliza o clone chamado Madeline Pryor para tomar o lugar de Jean Grey e ter um bebê com Scott. E é exatamente isso que está acontecendo aqui na série também, porque ele acredita que os genes do Ciclope com os genes da Jean vão resultar em uma criança super poderosa que o Senhor Sinistro vai usar como arma. E sabendo que essa criança é o Cable no futuro, ele estava certo, né? Porém a diferença, ao que tudo indica, é que lá nos quadrinhos ela sabia o que estava rolando, inclusive a personagem depois debanda de uma maneira sinistra. Sinistra? Esquece de fazer esse trocadilho, não. Criando um certo ódio da Jean Grey e se tornando uma antagonista. Aqui parece que ela não sabe o que está acontecendo, que ela não sabe que ela é um clone, que tudo que ela viveu pra ela era a Jean Grey mesmo. Inclusive eu acho que isso faz sentido por causa da conversa que ela tem com a Tempestade sobre ser mãe, sobre o medo da criança ser mutante. Como eu conto pra ele que ele é diferente? Que o mundo vai lembrá-lo disso todos os dias. O que vai gerar um problemão e também, muito provavelmente, uma aliada dos X-Men contra o Senhor Sinistro, que já fez aquela pequena aparição na abertura, como eu falei pra vocês. Referenciando a participação dele lá na série antiga, ele inclusive é o responsável por trazer o Morpho de volta. Então o Senhor Sinistro vai fazer parte desse grande arco, dessa grande trama que está sendo o X-Men 97. E essa aqui então foi a minha análise, galera, sobre o episódio 1 e 2 dessa série animada. Você curtiu? Concorda com o que eu falei ou não? Tem alguma coisa que eu não mencionei que você também achou da hora no episódio? Escreva aí, porque os comentários são para isso, pra gente continuar a nossa conversa. Se chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva, porque nós estamos fazendo aqui a cobertura completa da série. E semanalmente vamos estar aqui com os episódios, com as análises, falando dos quadrinhos, falando das referências da série antiga e também com muitas teorias, é claro, né? Não pode faltar. Então é muito importante que você esteja inscrito para não perder tudo que a gente vai trazer. E é isso aí, galera. Eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima conversa de nerd.